Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso programa semanal Mitologar. Programa este que nós falamos sobre mitologias e, através dos mitos e seus desdobramentos, tentar explicar os acontecimentos do mundo moderno. Nós encerramos na semana passada sobre a mitologia nórdica. E sempre como nós encerramos um grupo de mitos, nós também fazemos um apanhado geral, uma reflexão sobre o que esse mito nos traduz de modo geral para a nossa sociedade. Em se tratando do mito nórdico, algumas características nós vamos encontrar de maneira destacada é a questão da natureza. Esse contato, esse desenvolver, este momento humano com a natureza e como se comporta essa simbiose. Nós observamos que à medida em que a natureza ela modifica a vida, o pensamento, a atitude das pessoas, elas também nos marca e nos de certa forma nos prognósticas, nos emoldura de acordo com essa situação em que o meio natural influencia. Por que eu estou falando desse principal processo? Porque quando nós falamos da mitologia grega, que foram os primeiros episódios, que aliás no começo de março fez um ano de programa, aliás, nós começamos no dia 4 de março de 2023 e agora estamos a um ano de programa. A mitologia grega, ela se pauta muito no heroísmo dos deuses, os acontecimentos dos deuses, as coisas que os deuses podem fazer. A mitologia egípcia se pauta na relação dos deuses, na influência do mundo humano. Já a mitologia africana é essa conversão do mundo divino com o mundo humano, ora, cada um agindo e reagindo a este mundo. E por fim, a mitologia nórdica, onde o meio natural ele molda a vida. Portanto, nesse primeiro processo essa ideia, esse entendimento de que o mundo ele age, reage a nós e nós reagimos ao mundo. O primeiro ponto é esse. Mas a identidade nórdica ela tem os seus pormenores. Ela não fica centrada somente nessa ideia. Nós vamos entendendo que a identidade cultural e pertencimento no mundo nórdico, ele ressoa com a sua ascendência através dos mitos que desempenham um papel de importante na formação, a sua identidade enquanto ser humano, enquanto ser pensante. A conexão com os mitos, os símbolos, pode proporcionar um senso de pertencimento, orgulho às raízes, da onde eu vim, da onde eu saí, quem sou eu. A influência das escolhas no estilo de vida, como a adoção da tradição, da celebração, festividades, o solstício de inverno e até mesmo a exploração da genealogia familiar. Portanto, essa ideia, esse idealismo que se forma em torno dela, traz identidade, a identidade como cultura, a identidade como pessoa e a identidade como pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma esfera social. Também retrata muito a questão da força e resiliência. Lembre-se, luta, perseverança, coragem diante dos erros, dos acontecimentos, os desafios que são monumentais dentro dessa sociedade, a história que inspiram pessoas a enfrentar suas próprias batalhas, a determinação, resiliência, a ideia de enfrentar os próprios demônios internos e triunfar sobre ele é uma narrativa poderosa que ressoa na psique humana. E isso se faz muito presente no mundo moderno. Por que no mundo moderno? Olha a situação, olha os demônios pessoais que nós temos que enfrentar. Quais são as dificuldades que eu, na minha vida, coloco
como se fosse um obstáculo intransponível muitas das vezes. E na verdade pode ser transponível sim. O intransponível pode ser transponível, pode ser ultrapassado, pode ser transpassado, desde que eu tenha o quê? Conhecimento, profundidade, para poder entender como eu supero essas questões. A dualidade humana, né? Os mitos nórdicos retratam os deuses como uma manga, né? Grande, né? Uma gama grande, complexa de características, incluindo virtudes e falhas. A ideia mais exemplo é de Odin, que é um velho sábio, mas também manipulador. O Thor, que é valente, mas impulsivo. Essas dualidades refletem a natureza humana, que pode ajudar as pessoas a entender e aceitar as suas próprias contradições internas e reconhecer que não precisa ser perfeita para ser um herói de sua própria história. Quando nós observamos a narrativa desses deuses, que são imbuídos de sabedoria, de conhecimento, de força, aquilo que transcende o ser humano, mas ao mesmo tempo as suas paixões os humaniza, isso significa que nós podemos, dentro dessa dualidade, transcender dentro das nossas próprias limitações, dentro de nossas próprias humanidade, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós podemos fazer para tornarmos melhores, transcender a nós mesmos e ao mesmo tempo dignificar as nossas qualidades, os nossos atributos dentro de um meio, dentro de um contexto social. É importante nós entendermos muito isso, botar na nossa cabecinha que a sociedade humana, ela é coletivista, sempre foi e sempre vai ser coletivista. Por que eu coloco essa ideia? Porque vai parecer muitas das vezes, no desafio da nossa existência, a supremacia do individualismo. Quem que sozinho consegue fazer alguma coisa? Quem que sozinho consegue vencer obstáculos? Quem que sozinho consegue construir coisas, mundo? Sozinho não fazemos quase nada. Se nós observarmos bem que solamente nós, muito pouca coisa conseguimos fazer de maneira altruísta, de maneira construtiva. São muito poucas coisas. A maioria das vezes, do individual, o que nós podemos construir de melhor é a nossa autoformação, a nossa autoopinião, o nosso autoconhecimento, o nosso autocrescimento. Isso nós podemos fazer. Podemos buscar de maneira meio que independente. Mas, de maneira geral, nós sempre vamos depender de outras pessoas para coexistirmos enquanto sociedade. Enquanto sociedade existir, nós sempre vamos existir essa dependência de pessoas para tudo, né? Tanto que essa ideia de sociedade está muito intrinsecamente sobre os ciclos da vida e da morte. Dentro da mitologia nórdica, o ciclo da vida e da morte, ela tem uma referência assim, de muitas coisas. A própria ideia do Ragnarok, em particular, que simboliza o fim do mundo, o fim de uma existência e seguido de um recomeço, de um renascimento, de uma nova era, ela dá essa ideia, essa concepção cíclica da existência, que pode oferecer conforto às pessoas em momentos de perda e desespero. Lembrando-lhes que a adversidade é parte integrante da jornada humana e que sempre há possibilidade de renovação e recomeço. O Ragnarok nada mais é uma ideia de que não existe, como eu falei para vocês, muito mais do que a morte em si e o renascimento em si, traz um significado que não existe bondade eterna e nem maldade que nunca termine. Tudo tem um fim. E esse fim é necessário por quê? Porque é questão de avaliação. Eu tenho que avaliar o bom e o mal para que do renascimento, desse entendimento, da construção dessa simbiose dos dois, renasça algo melhor. E esse renascimento de algo melhor, muitas das vezes começa por mim. O que existe de mal em mim que tem que ser destruído, tem que morrer? O que existe de bom dentro de mim que precisa ser multiplicado?
E dessa simbiose nasce sempre uma nova pessoa, um novo ser e existir de pessoas, um novo ser e existir das coisas, um novo ser e existir de sociedade. Não existe um renascimento, ninguém nasce sozinho. Portanto, essa ideia de renascimento, ela demonstra sempre no coletivismo, no plural. Eu volto, como já disse em vários programas que a mitologia nórdica enfatiza muito a questão da natureza, a questão dessa biologia natural das coisas, né? O dia, a noite, frio, calor, vento, calmaria, o cultivo das plantas, os alimentos. É muito intrínseco isso, essa questão do ciclo da vida e da morte e do renascimento. Entra muito disso. Principalmente quando eu falo na questão do renascimento, as coisas estão voltando para nós de maneira harmônica, de maneira cíclica, de maneira saudável ou não. Ou nós estamos sendo golpeados pelo meio natural por conta da nossa ação destruidora. Não precisa nem falar, nós estamos saindo do verão, estamos começando o outono e não preciso pensar muito, não preciso ir muito longe para ver que o verão foi doloroso. Foi doloroso para nós, né? Vamos esperar para ver como que vai ser o inverno. Será que o inverno vai ser na mesma intensidade que o verão? Se for na mesma intensidade, nós vamos estar no bico do urubu, porque nós não estamos preparados biologicamente, psicologicamente, socialmente para encarar grandes baixas de temperatura. Nós temos um limite, né? Nós somos um país tropical. Imagina se começarmos a vivermos num país onde as mínimas são de 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 graus, ou a 0, menos 1, menos 2, por conta da resposta agressiva que a sociedade, que a natureza está devolvendo para nós, em detrimento da capacidade que nós temos de destruição do meio natural. É importante dizer e frisar muito isso, né? As pessoas falam assim, eu vejo às vezes, né, que as pessoas conversam comigo, não só nos grupos, mas às vezes quando eu dou aula, alguma coisa assim, quando eu falo do cuidado com o mundo natural, do cuidado com a natureza, do cuidado com a terra, o bem comum, a casa comum que é a terra, né? E as pessoas falam, mas o que eu posso fazer sozinho? Só recolher o lixo, só reciclar o lixo é que resolve? E eu falo para as pessoas, é um começo, mas não é o todo. O todo é eu, como ser social, como ser político, cobrar daqueles que eu dei o voto para que eles façam leis, para que a ecologia seja o ponto focal. Então eu vou cobrar do prefeito, eu vou cobrar do vereador, eu vou cobrar do deputado estadual, do governador, do deputado federal, do senador, do presidente. Você tem que cobrar dessas pessoas. Como que você cobra? Observando. Nós vamos entrar em período de política, propaganda política novamente. Vamos eleger os vereadores e prefeitos das nossas cidades. Quais são aqueles que estão preocupados com a ecologia? Que a sua ideia, com o seu pensamento, a sua linha na sua esfera ao qual você quer concorrer, seja no legislativo municipal ou no executivo municipal, que tenha iniciativas de combate à destruição da natureza. É essas pessoas que eu preciso dar voz, é essas pessoas que eu tenho que dar voto, e é essas pessoas que eu vou cobrar. No obstante, no geral, como se encontra o país, eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar, porque são as leis que mudam. Não sou eu que mudo o macro, eu mudo o micro. O macro são as leis. Quem tem poder de mudar as grandes coisas é o governo. O governo, seja municipal, estadual ou federativo, ele pode mudar. Eu, no meu microespaço, eu mudo o meu universo. Reciclando o lixo, separando o lixo, procurando evitar de produzir lixo desnecessário, limpeza da rua, não jogar as coisas na rua, coisas básicas do dia que todos nós sabemos. Isso é o micro. Mas esse micro não faz alusão ainda ao macro. Por quê? Vejamos bem, roupa. A empresa têxtil, ela polui muito para produzir tecido. A indústria mobilística, para produzir carro, ela polui muito o meio ambiente. As indústrias siderúrgicas poluem muito para produzir ferro.
E por aí vai. Então são essas grandes empresas, elas poluem muito mais do que eu sozinho, do que você. Mesmo que eu junte todo mundo, vamos fazer bagunça, vamos poluir, vamos fazer lixo. O que nós produzimos de sujeira, de lixo, de coisas que pode danificar o meio ambiente de maneira agressiva, é infinitamente menor do que uma empresa automobilística, por exemplo, do que uma empresa têxtil, por exemplo. Eles têm produtos porque a produção é em larga escala. Então, a produção é em larga escala, então a produção de lixo, a produção de contaminação é muito maior, a escala é muito maior. Então, cabe a mim cobrar dos governos, seja os municipais, estaduais e federal, leis que proíbam esse desmatamento, essa poluição em larga escala. Daí, as eleições municipais estão aí. É hora de nós mostrarmos que tem que terminar, certos ciclos têm que morrer para que outros mais sustentáveis renasçam. Senão nós vamos entrar em extinção como espécie humana. Porque vai chegar um dado momento que o nosso planeta vai aquecer, e nós vamos tudo torrar até não existir mais. Ética e moralidade. Os míticos nórdicos representamente exploram questões éticas e morais como honra, lealdade, justiça, vingança. Embora esses padrões de conduta possam diferir dos valores contemporâneos, os mitos nórdicos ainda provocam reflexão sobre o que significa ser uma pessoa ética e moral. As histórias de traição, de redenção, por exemplo, podem inspirar uma pessoa a considerar as consequências de suas próprias ações e a buscar a integridade em suas vidas. Eu já falei para vocês, o que é legal não é moral, o que é moral não é legal. Quando eu falo de legal, estou falando de legalidade, de lei. Eu procuro sempre olhar os olhos da lei, não da moral, porque a moralidade ela muda. Eu já dei vários exemplos para vocês que moralmente é condenável e hoje não é mais. Porque as pessoas se acostumaram. Hoje a moralidade ela perfila por outros caminhos. Embora a moralidade ela tenha andado muito de mãos dadas com falsidade, cinismo, mas fica com o legal. O que a lei me permite, eu faço. O que a lei não me permite, eu não faço. E se a lei ela está imperfeita, eu volto como na questão da natureza, do cuidado com a natureza, da cobrança, cobrar de quem fabrica as leis, de quem elege as leis, para que elas sejam mais eficientes, que elas sejam eticamente eficientes. E aí eu tenho menos falhas. Eu vou dar um exemplo para você sobre a questão de ética, moralidade, leis, que, por exemplo, a lei diz que é igual para todos. A lei é igual para todos, para rico e para pobre. Muito bem, é lindo dizer. Na teoria é lindo. O rico e o pobre respondem à lei do mesmo jeito. Só que, quem tem dinheiro para pagar um advogado? O rico ou o pobre? Quem tem dinheiro para pagar um advogado de excelência? Porque da mesma maneira que existe gente boa, regular, ruim e péssima em todos os sentidos, advogado também existe. Advogado que é excelente, bom, regular, péssimo, ruim e aquele que não tem nem classificação para dar. Portanto, o quê? Se um advogado ele se destaca criminalmente, ele é bom naquilo que ele faz, ele vai ganhar, ele vai cobrar o preço por aquilo. Então aí entra aquela situação. Quem tem dinheiro para pagar um bom advogado? O rico ou o pobre? Aí faz a questão. Quem fica na cadeia? Quem tem mais chance de parar na cadeia? O rico ou o pobre? Vai parar na cadeia aquele que não tem condições de ter excelência no tratamento. E isso nós precisamos mudar também. A lei ela tem que ser por excelência para todos. Para todos. Porque aí a justiça existe. Porque qual que é a função do advogado? A função do advogado não é legislar uma boa lei. É achar furos na legislação para livrar a cara do seu cliente. Basicamente é isso. Um advogado, ele se apropria dos furos, das deficiências, das falhas na legislação para livrar o seu cliente. Não somente a questão de provas contra provas, se é inocente, se é culpado, mas principalmente das falhas e deficiências que as leis existem, que acabam dando brechas, e essas brechas são utilizadas para poder livrar a cara, às vezes, de um mau caráter. Então nós temos que criar leis eficientes, com a menor brecha possível, de preferência sem brecha,
e ao mesmo tempo dar excelência. Não importa se é um advogado da OAB ou se é um advogado do escritório de advocacia, a excelência tem que ser dos dois. E aí sim a lei pode ser aplicada, porque a lei, na excelência, você saber quem é culpado mesmo e pronto, acabou. Não importa o que ele faça, não importa qual seja o advogado. E a lei tem que ser penal. O que é penal? Matou, você vai puxar pena capital. Não importa se você é milionário ou rico, vai puxar pena capital, vai puxar fechado, regime fechado, 20 anos, 30 anos, 50 anos, fechado, acabou. Acabou. Não ter essas nuances, não ter esses verbetes que favorecem um criminoso a cumprir prisão em liberdade, a cumprir prisão em regime residencial, fechado dentro da casa dele, andar com tornozeleira eletrônica. Você acha brechas, né? E essas brechas acabam criando injustiça. E a injustiça, ela alimenta a criminalidade. Ela alimenta a criminalidade. Porque vai fazendo as pessoas acreditarem que viver na contralei dá lucro, é lucrativo, do que privar pela lei. Mas aí são pessoas como eu e você que nós temos que lutar para que as leis sejam mais moralizadas, mais eticamente aceitas, mais eficientemente planejadas e executadas, com o menor possível de brechas possíveis. Isso faz parte. O mundo nórdico, muitas das vezes, vão entender a justiça como meio que brutal, né? Matou, morreu, roubou, a mão é cortada, enfim, essas coisas. Mas é a maneira que se entendia de tentar equilibrar a justiça com a pena. E é isso que nós vamos buscar no mundo moderno. Equilibrar a lei com a pena, a justiça com as penas, para que não haja desproporcionalidade, que não haja injustiça. E nós temos que lutar muito para que essas coisas prevaleçam. A conexão com o mundo natural. Os mitos nórdicos frequentemente retratam uma forte conexão entre os deuses e a natureza, como figuras como Thor associadas a elementos naturais, como o trovão e o relâmpago. Essa referência da natureza pode ressoar com os esforços modernos de preservação ambiental e promover um maior respeito e cuidado com o mundo natural. Foi o primeiro tópico que eu falei. Volto a reforçar novamente aqui, porque é aí que acontece. Hoje nós temos a ciência. Nós temos a ciência, a tecnologia, a biotecnologia para explicar os fenômenos naturais. Naquela época não existia. Ele olhava, via o fenômeno natural e apregoava aquilo um nome a alguma coisa, alguma entidade sobre-humana e tentava dar explicação através do seu conhecimento vigente do tempo, no momento e na história. Hoje, por exemplo, igual as pessoas que falam que a Terra é plana, é um absurdo, isso é um descaramento, né? Praticamente é abissal. Eu ouvi uma pessoa falar que a Terra é plana, isso é abissal. É cientificamente comprovado que a Terra é uma esfera. Ela é uma esfera. E aí você basta olhar, porque como ela é uma esfera, como que num lado do planeta é dia, no outro é noite. No hemisfério é verão, no outro é inverno. Num é primavera, no outro é outono. Né? Por exemplo, nós estamos saindo da primavera, nós saímos do verão, estamos entrando no outono. A Europa está saindo do inverno, vai começar a primavera. Em pleno inverno para nós é verão para eles. Então são questões lógicas que permeiam a nossa mente, que a ciência, graças a Deus, né, a ciência ela ajuda a entendermos e desmistificarmos uma série de situações malucas. Eu já vi que a Terra é redonda, é plana, aí depois fala que a Terra é em formato de rosca, daqui a pouco vai falar que é um trapézio, daqui a pouco é um paralelepípedo. O que vai ser essa Terra de ninguém? A ciência está aí para poder nos mostrar e nos ajudar o que é de fato. E aí é ridículo, né? É ridículo você ter que chegar ao ponto de apelar para o meio científico para você explicar algo que já está na cara. Mas é preciso. Por que é preciso? Porque as pessoas, o mundo moderno, trouxe tanta facilidade, tantos computadores, celular, smartphone, internet. Bota a poupancinha sentado numa cadeira e abre o seu notebook, o seu celular, vai pesquisar, vai estudar, vai se procurar se informar das coisas, ao invés de pegar as coisas prontas e acabadas, porque nós não sabemos qual é a fonte daquilo,
como que aquilo foi escrito e qual é o intuito daquilo final, o que aquilo vai gerar no final. Nós precisamos ter conhecimento de causa. Conhecimento de causa nos evita a acreditarmos em bobeiras, nos evita acreditar em mentiras, nos evita a virar massa de manobra. E no mundo moderno, massa de manobra é a parte mais eficiente de você iludir pessoas. Iludir pessoas. Principalmente pessoas que não têm conhecimento de nada, ou o conhecimento é muito vago. Eu costumo dizer que pode roubar tudo de nós, pode retirar até a nossa vida, mas ninguém pode roubar o nosso conhecimento. Aquilo que nós vemos, entendemos, conhecemos, experimentamos e concluímos, ninguém pode tirar de nós. Portanto, o conhecimento é poder. O conhecimento sempre foi e sempre será poder. Os mitos nórdicos continuam a desempenhar um papel significativo na psicologia e no comportamento das pessoas no mundo atual, fornecendo inspiração, orientação moral e uma lente através do qual podem entender melhor a complexidade da condição humana e nosso lugar no universo. É claro que quando nós vemos os filmes da Marvel, por exemplo, né, o cinema, quadrinhos, desenhos, HQs e por aí vai, é um universo fluido, imaginativo, ilimitado, que dá a esses mitos, né, como Thor. Agora vamos lá em Thor, tem os filmes do Thor de tudo quanto é jeito, aí veio a Marvel, conseguiu trazer para o mundo cinematográfico a mitologia nórdica, assim como trouxe mitologia grega, né, contando com a Mulher Maravilha. Então nós vamos entendendo a tecnologia, né, o poder da tecnologia na ideia do Batman, os acontecimentos, fenômenos naturais que vez por outra alinhado à tecnologia geram heróis, como no caso do Flash e outros mais. Então nós vamos observando que o mundo ele permeia-se do imaginativo, do imaginário, para nos ajudar a entender o mundo real. Nós somos super-heróis todos os dias. Às vezes nós olhamos para isso, quando nós falamos de super-heróis, as pessoas observam, eu sou super-herói no quê? Sim, você é um super-herói. Você não acorda cedo para trabalhar? Você é o herói da tua família. Você é o herói da tua esposa, dos teus filhos. Você não acorda cedo, não faz o seu café da manhã, faz a comida, lava a roupa, cuida da casa. Você é a heroína do teu marido e dos teus filhos. Você não é uma leoa para defender os teus filhos de algo ruim, de algo que não deveria acontecer, que poderia machucar, fazer algum tipo de fratulência para o teu filho. Você é uma heroína para o teu filho. Você é aquela pessoa que trata com igualdade, com equilíbrio suas amizades. Você é o herói e heroína dos seus amigos. Se você os defende, você é o herói e heroína dos seus amigos. Veja bem, o mundo é um mundo repleto de heróis. E os heróis, eles existem de carne e osso, como eu, como você. Eu não preciso ter superpoderes para defender alguém de injustiça. Eu não preciso ter superpoderes para ajudar alguém que está em dificuldade. Eu não preciso ter superpoderes para mudar a realidade da vida de uma pessoa que precisa ser mudada. Eu só preciso ser eu mesmo e estar disposto a ser herói na vida das pessoas. E eu creio que no mito nórdico, associado ao cinema principalmente, o que mais nos ensina é isso. Eu sou herói na minha vida. Eu sou aquele que luta todos os dias. Eu sou aquele que convence a outras pessoas a lutarem todos os dias. Eu sou aquele que faz e acontece na vida das pessoas todos os dias. E eu não preciso voar, ter capa e voar. Eu não preciso ter uma força sobre-humana. Eu não preciso correr mais rápido que a velocidade da luz. Eu não preciso ter visão de infravermelho. Eu não preciso soltar raios pelos olhos. Eu só preciso ter a resiliência de lutar todos os dias pelo que é certo, pelo que é legal, pelo que é justo, pelo que é honroso, pelo que é verdadeiro e pelo que traz, de fato, satisfação em ser humano. E principalmente satisfação em estar certo, do lado certo da vida, da história, das coisas, dos acontecimentos. E essa é a maior dificuldade para nós, estarmos certos, do lado certo das coisas, do lado certo da vida, do lado certo dos acontecimentos.
Porque para estar certo, eu tenho que conhecer. Para estar certo, eu tenho que entender. Para estar certo, eu tenho que estar mergulhado dentro daquela condição para que eu possa analisar os fatos e acontecimentos com sabedoria e saber utilizar da minha capacidade, do meu poder de ação em mudar, remediar, transformar uma realidade, uma situação, uma divergência ou uma situação inacabada, que não foi resolvida. Cabe a cada um de nós. E o mito nórdico, lembre-se, a palavra final do mito nórdico é nunca desistir. Nunca desista de querer ser melhor. Nunca desista de querer acertar. Nunca desista de defender o que é bom, o que é legal, o que é justo, o que ajuda a você e a mim e a todos. Aquela bondade que abraça todo mundo, aquela coisa boa que mergulha todo mundo, aquela coisa que satisfaz o mundo todo. E isso tem diferença, tem muita diferença. Por que tem muita diferença? Porque essas coisas permanecem. As coisas boas vão prevalecer. As coisas que foram pensadas no coletivo, elas são eternas. E elas só melhoram com o passar do tempo. Enquanto o que é individual, geralmente ele é egoísta. Quando ele é egoísta, ele é desmascarado. Ele é desmascarado, é vergonhoso, ele cai, ele quebra, ele se desfaz, ele se decompõe. Ele não sobra nada. Não tem história, não tem resultado, não tem nada. Ele desaparece no tempo e na história. E aí, as pessoas que acreditaram naquela mentira vão desaparecer junto. Desaparece. Por quê? Porque como uma coisa não tem fruto, não tem frutificação boa e ela morre, aqueles que estavam ao redor dela vão morrer juntos, sem produzir nada. E quando eu falo morrer, não é morrer da morte física, é morrer, sabe, na total abandono, na obscuridade da sociedade, ser esquecido pelas pessoas, porque não produziu nada, não fez nada, não agiu em nada. A mitologia nos ensina que eles só existiram e sobreviveram porque eles pensavam, sentiam, viam as coisas como um grupo. E como um grupo, eles lutavam e se defendiam para preservar-se como grupo. Hoje, nós somos um grupo. O grupo começa pelo grupo família, amigos, depois vai subindo para o trabalho, o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, o estado onde você mora, o país onde você habita. Vai só subindo, só aumentando a esfera, mas nós somos um grupo que dependemos cada vez mais um do outro, da consciência um do outro, do entendimento um do outro, do que é certo, do que é bom, do que é justo, do que é legal, do que frutifica, que modifica as vidas, não a vida, as vidas, para um bem viver, um bem amar, um bem existir. Este foi, de modo geral, toda a linha de pensamento do mundo nórdico, dos mitos nórdicos que nós, semana a semana, discutimos, conversamos, analisamos aqui no programa Mitolugar. Desejo a cada um de vocês uma boa Páscoa e nos encontraremos no próximo programa aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos,
Venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.